Hoje nós vamos ver alguns conceitos básicos para vocês aprenderem a como precificar de forma correta para vender seus produtos nas plataformas digitais. E no final ainda eu vou compartilhar um site que faz o cálculo de precificação diretamente para a Shopee, tá bom? Então bora pro vídeo. Então, pessoal, eu preparei um materialzinho aqui para vocês, tá bom? Ele é um material simples, mas é bem intuitivo e eu coloquei os principais pontos que eu não queria esquecer de falar com vocês, tá bom? E antes de mais nada, a gente tem que entender alguns pontos básicos antes de propriamente chegar e precificar um produto ou a produção de alguma coisa, tá bom? Então, eu trouxe aqui para vocês quais são os componentes principais, né? Os componentes básicos de uma precificação. Aqui sempre levando em conta que vocês querem, né, tá vendendo em plataformas digitais. Então, se de repente você está fazendo venda física, algum ou outro componente, obviamente, que não vai ser levado em conta, porque não é a realidade de um ambiente de loja física ou venda direta física, tá? Mas aí vocês vão ponderando de acordo com a realidade de cada um. Então, eu trouxe aqui 6 dos componentes básicos de uma precificação, que seria o custo do produto, a embalagem ou as embalagens, né? Às vezes a gente usa mais de uma embalagem para um único produto. Comissões da plataforma, né? Que aqui entra tanto comissões quanto taxas, que são coisas completamente diferentes. Impostos, margem de lucro e custos extras, né? Que também podem vir a ter, dependendo aí de como você quer organizar e como você quer entregar esse material para o seu cliente. Então, iniciando aqui com o principal, né? Sem ele não teria como ter os outros, que seria o custo do produto em si. Então, para a gente levar em consideração o custo de produto, primeiramente a gente tem que partir do pressuposto de que ou aquele produto ele é adquirido por meio de uma compra e você revende, né? Ou você fabrica aquele produto. E aí, obviamente, que vão ter microcomponentes, né, dentro de cada uma dessas duas situações que vão ser bem diferentes. Porque, por exemplo, para uma revenda, é algo bem simples de você achar o preço do produto. Se eu revendo carregador de celular, eu vou pegar o preço do carregador de celular e esse é o meu custo. Mas se eu fabrico, é um pouco mais complexo, porque na fabricação você precisa de matéria-prima. Muitas vezes não vai ser 1, 2 produtos que você precisa para, de fato, criar uma outra coisa, né? Então, por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo pessoal, né? Que é um dos produtos que eu faço, que são os sutiãs infanto-juvenis. Eu acho que eu ainda não coloquei nenhum vídeo relacionado a eles, mas futuramente eu vou falar mais sobre eles aqui no canal. E eu trouxe aqui uma tabelazinha de custo de produto para que vocês consigam entender exatamente essa diferença entre uma revenda e uma fabricação. Então vamos lá. Aqui na revenda, aqui na fabricação, deixa eu pegar aqui, colocar assim para ficar melhor para vocês. Não é isso que eu quero. Pronto, isso aqui. Aqui na fabricação, vocês podem ver que na primeira coluna tem insumos, na verdade, né? E o valor por unidade de produção. Por que por unidade? Porque não adianta você pegar, por exemplo, tecido coto, eu compro lá 5 kg de tecido. Você não vai saber o custo de uma unidade, até porque eles têm diferença de tamanho. Tem modelos que tem forro, tem modelo que não tem. Então não adianta você pegar sempre os valores cheios. E, por exemplo, eu compro 5 quilos de tecido e eu consegui fazer com eles 200 peças e eu vou dividir. Eu não iria bem por aí, tá? Então, como eu fiz para chegar a esse valor aqui? Eu pego, por exemplo, eu comprei 5 quilos de tecido, eu fiz lá o corte do modelo, eu vou pesar o que eu gastei para fazer o corte desse modelo aqui. E aí eu peso ele em gramas. Obviamente que eu sei que eu tenho um percentual de perca a mais. Porque quem trabalha com tecido, não só com tecido, mas com outras coisas, ela pode ter desperdício de material, né? Então, por exemplo, daqui vai sobrar vários retalhos. E aí você pode botar um percentualzinho a mais, levando em consideração essa taxa de perca. Mas partindo aqui para os outros materiais, então eu vou ter custo com o tecido, com a alça do sutiã, na qual eu tenho que produzir aqui, fazer 2 alças. O viés elástico, que seria essa basezinha aqui branca, ó, só para vocês entenderem, todos, né, visualizarem todas as matérias-primas que eu preciso para poder estar fazendo esse produto. Então vou precisar de linha, e aqui eu uso 2 tipos de linha, a linha de costura reta e a linha de overlock, é algo mais técnico, né? O par de argola e regulador, que a argolinha ela fica aqui nessa extremidade, e os reguladores, como o próprio nome já diz, serve para regular a altura da alça. O fecho de sutiã, que é essa aberturazinha aqui atrás, bem comum, e um custo de energia.
Aqui observem que tem 2 asteriscos, nesse aqui e nesse aqui. Eu coloquei eles porque são valores, como é que eu posso dizer? Não seriam valores estimados, seria... É como se fosse um valor simbólico, pronto, era essa palavra que eu queria encontrar. Seria um valor simbólico, porque obviamente, gente, que eu não sei exatamente, eu compro um rolo lá com 500 metros de linha e eu gastei tantos metros para produzir. Não cheguei nesse nível aí, não. Então eu coloco um valor simbólico, tá bom? E aí eu chego no custo final desse valor aqui. E aí eu também trouxe aqui para vocês 3 pontinhos importantes que, apesar de serem bem básicos, vale a pena a gente levar em consideração, tá? Quando vocês estão adquirindo um produto ou fabricando um produto para vender, vocês têm que levar em consideração também, primeira coisa, anotar o custo por unidade, eu já tinha falado isso no início desse slide. E segunda coisa, adicionar valores de fretes. Então, no meu caso, minha realidade, hoje eu acho que 99% da matéria que eu preciso, né, dos materiais que eu preciso para estar fabricando essas peças, eu compro online, porque aqui na minha cidade o custo é bem mais elevado, enfim... Não tem, por exemplo, indústrias, distribuidoras de tecido importantes, então não compensa muito comprar aqui presencialmente. Então, no meu caso, eu tenho que atribuir aqui, além do valor final da venda, da compra, eu tenho que adicionar também os valores de frete de cada um. E se não tiver frete, maravilha, né? Mas, enfim, eu tenho que levar em consideração. E da mesma forma, se você compra produtos presencialmente, né, você também tem que levar em consideração o custo com transporte, né, se você paga alguma logística ou se seria um custo de combustível, você mesmo que vai no seu veículo, enfim. Então tenham em mente que também não é só, pode ser que não seja só o custo das matérias em si, né, tem aí dentro disso você tem que embutir outros pontos. E aí, no meu caso, já está tudo embutido aqui. Então, por isso que não aparece mais aqui frete, por exemplo. Até porque cada loja vende uma coisa e eu acho melhor já embutir em cada preço. O segundo componente que eu queria tratar com vocês seria a respeito das embalagens. E aí, embalagem existe das mais variadas formas e, obviamente, que elas vão atender produtos diferentes, né? As mais comuns hoje em dia, principalmente Shein, Shopee, Mercado Livre, o mais comum da gente encontrar são esses sacos envelopes, né? Que ele vem com esse lacrezinho aqui, mas dependendo do material, tem as caixas de papelão, dificilmente a pessoa não vai usar também os saquinhos transparentes, né? Dependendo do produto, que a pessoa não vai simplesmente jogar um produto de qualquer jeito em uma dessas embalagens. Dependendo, tem gente que, eu quero deixar o meu produto com uma cara mais diferente, então vou colocar um papel cedo, vou fazer um laço, vai parecer mais com um presente. Então, todos esses materiais que são necessários para compor toda essa embalagem final, tem que ser levado em conta. Obviamente que aqui sempre vai compensar mais vocês adquirirem esses produtos em pacotes maiores, né? Então, por exemplo, quando eu faço pedido desses produtos, no meu caso, eu não uso caixa de papelão, eu uso esse saquinho aqui. Então, eu compro de 1.000, né? Dentro das medidas que eu preciso. O valor, obviamente, que final sai bem mais alto, mas quando eu divido por esses 1.000, a minha unidade vai sair num preço bem baixinho. Então, obviamente que vai me ajudar bastante na hora de fazer essa precificação. Da mesma forma, os sacos transparentes também. E aqui, não se esqueçam, caso vocês usem, né? Por exemplo, a pessoa usa aqui o saquinho transparente, antes dela colocar aqui ou na caixinha, ela faz um adesivo personalizado. Enfim, então todos esses outros detalhes também tem que ser levado em consideração, bom? Terceiro ponto, que eu queria tratar aqui seria em relação às taxas e comissões da plataforma, né? Aqui eu vou me atentar à realidade exclusivamente da Shopee. Obviamente que cada plataforma, ela tem valores, né? E às vezes até, como é que eu posso dizer, regras de uso e de venda diferente. Mas essa parte é bem simples porque vocês conseguem essa informação de forma muito rápida. Mas o intuito do vídeo, como atualmente eu tô começando na Shopee, então eu vou tratar somente da plataforma da Shopee, ok? E aí, eu trago aqui para vocês a realidade de hoje, né? Nós estamos em novembro de 2025. Essas são as taxas e comissões cobradas pela Shopee e elas são divididas exatamente nessas duas porções, né? Para quem adere ao programa de frete grátis, que é aquele programa lá que o cliente ele tem alguns cupons de frete grátis, mas obviamente que esse frete não é grátis. A Shopee, ela paga, né, arca com uma parte desse frete e obviamente que por conta disso ela vai ter uma taxazinha ali de cobrança um pouco maior para quem está vendendo o produto na plataforma dela. Então, com o programa de frete grátis, por exemplo, é o meu caso, quando o valor o valor de venda entra para a Shopee, ela vai debitar 20%, né, aqui é uma porcentagem, 20% do valor final da compra.
mais uma taxa fixa de R$10, de R$4, sei porque veio 10 na cabeça, de R$4 por venda, ou seja, por item vendido. E se você não aderir o frete grátis, essa taxinha aqui vai ser um pouco menor, né? Vai ter uma diferença aí de 6%, então vai ser 14%. E o débito também é fixo da taxa, né? Então, comissão é porcentagem e taxa é fixa. E aqui, ainda falando sobre essa parte de comissões e taxas, eu trouxe uma dica para vocês, que pode ser bem interessante, principalmente para quem está no início, não tem aí talvez um estoque tão grande, não tem muitos produtos, ou não tem uma margem que possa dar ali um valor tão competitivo. E que dica seria essa? Apesar de ser bem simples e até um pouco óbvio, mas tem muita gente que ainda está iniciando e estudando como é que funciona a Shopee e ela pode não saber. Então eu quis trazer para vocês, que seria: faça kits do mesmo produto. Eu trouxe aqui 2 exemplos para vocês, tá? A opção 1 e a opção 2, para a gente poder discutir um pouquinho e vocês perceberem na prática qual é a diferença de vender um único produto ou de você fazer kits, tá bom? Então, primeiramente, vendo aqui essa opção 1, que seria, na verdade, exemplo 1, né? Vamos supor que eu estou vendendo uma camiseta e que o valor de venda dela final aparece lá para o cliente na plataforma que ela custa R$20, certo? O cliente fez essa compra no valor de R$20, esses R$20 entraram na plataforma da Shopee. E aí o que a Shopee vai fazer antes de repassar o valor pra gente? Ela vai debitar 20%. Isso, gente, obviamente, eu tô levando em conta que essa loja tem programa de frete grátis. Se não fosse, seria 14%, tá? Mas enfim. Então, ela vai debitar esses 20%, que seria 20% de R$20 seria R$4, já fazendo aqui, deixando o cálculozinho pronto. E além disso, ela vai debitar também a taxa fixa de R$4, certo? Então vai ter um débito total, né? Uma dedução total de R$8, que debitando desses 20, vai entrar na sua carteira de vendedor R$12. Agora, indo para o segundo exemplo, ou a segunda opção, nesse exemplo eu vendo 2 camisas iguais, né, tá, do mesmo valor, ou de cores diferentes, tanto faz, mas é um kit com 2 unidades e não só uma. Então, nesse exemplo, tomando como referência, né, o mesmo modelo e valor da outra, só para ficar mais claro. O valor que o cliente vai estar pagando vai ser 40, porque é 2 vezes 20, né? Ou ele pode até estar pagando, por exemplo, R$ 38,90 e para o cliente vai ser mais interessante comprar 2 que comprar 1, enfim. Mas vamos tratar da forma o mais básica possível. Então, o cliente pagou 40, a Shopee debitou os 20% de 40, que já seria R$8, né? E a taxa fixa de 4. Ah, Amanda, mas aqui ele debitou mais, então no final das contas é uma coisa pela outra. Em relação à comissão, sim, porque afinal de contas é uma porcentagem, então ele vai tomar como referência sempre o valor final. Porém, como essa taxa aqui ela é fixa, quanto mais produtos vocês adicionarem em um kit, essa taxazinha aqui que é fixa vai ser rateada. Então, enquanto que aqui teve um débito, né, de R$8 dos 20, que deu essa diferença de 12, já na opção de kit foi debitado 12, obviamente, um pouco a mais por conta da porcentagem aqui final, mas como a taxa aqui é fixa, quando você vai dividir esses R$28, que foi o valor que entrou para vocês, referente à venda de 2 camisetas, e você vai dividir por 2 para poder identificar exatamente quanto que está entrando para você por cada item vendido, você tem aqui um valor maior. Porque essa taxa acabou que ela ficou sendo rateada. Então, em vez de eu pagar R$4 de taxa pela venda de uma camisa, eu estou pagando R$2 de taxa pela venda de uma camisa e R$2 de taxa pela venda de outra, porque aqui ficou dividido. Então, é uma coisa bem simples, na verdade, quando você entende isso aqui, é muito óbvio e faz até sentido você trabalhar com essa parte de kits, até de forma mais agressiva. Então, por exemplo, na Shopee é muito comum você ver kit de 5, 6, 8, 10 produtos. Porque essa taxa aqui, gente, vai ficar um valor chulo, né? Bem baixinho. Então, enfim, fica essa dica aí pra quem tá começando. E eu sabia que eu esqueci de falar isso, por isso que eu coloquei essa observação aqui embaixo. Referente às embalagens, né? Então, quando vocês forem trabalhar com kits, levem em consideração possíveis ajustes referentes ao custo de embalagem. No meu caso, eu não preciso fazer essa alteração, porque como os sutiãs infantis juvenis, eles são peças pequenas e leves, o mesmo pacote que eu uso para embalar um kit, porque no momento, né, no momento desse vídeo, o que eu tenho lá de produtos são kits com 2 e kit com 4 unidades. Então, o mesmo pacote que eu uso para estar embalando o kit com 2, eu consigo tranquilamente embalar o kit com 4.
tá bom? Mas, obviamente, que isso vai depender de tipo de produto para tipo de produto. Se você trabalha lá com, por exemplo, brinquedos, que são materiais que geralmente vêm já numa caixa de papelão, já tem um volume maior, então, provavelmente, você vai ter que comprar embalagens de diferentes tamanhos para atender, né, a demanda de todos esses kits. E, no caso, a embalagem vai ser uma única embalagem, obviamente, mas o valor da embalagem pode ser um pouco maior, e aí vocês tentem se atentar, né, a essas alterações. Pronto, a gente chegou aqui na parte dos impostos. Eu trouxe aqui para vocês o que eu acho que vai ser a realidade da maioria, né? Se não de todos. Apesar de que na Shopee tem como você vender pelo CPF, né? Mas é sempre interessante você tentar se profissionalizar, vamos dizer assim, né? No campo de vendas da Shopee. Então, você pode sim vender só pelo CPF, sem nenhum problema. Mas, levando em consideração que você já é um MEI ou que você está pensando em virar, né, um microempreendedor individual, o imposto que você vai pagar vai ser o DAS, que é esse documento de arrecadação de Simples Nacional. Eu trouxe aqui um modelo ilustrativo, mas que é basicamente assim o boleto. E que essa contribuição ela é mensal e o pagamento é realizado, o pagamento é realizado até o dia 20 de cada mês, tá? Eu trouxe aqui o valor que eu pago, eu não sei se é a realidade de todo MEI ou se tem uma diferença de acordo com categoria, região, essa parte eu realmente não sei. Mas esse aqui é o valor que eu pago por mês. Eu não adiciono os impostos, eu tô falando uma coisa fazendo outra, né? Mas enfim, eu não adiciono esse valor no custo do meu produto, assim, na precificação, tá? Porque eu tô começando agora, eu ainda não tenho aquela de tipo, eu tô no meu primeiro mês de venda, então eu não vendi 20 peças e vou ver e dividir esse valor e para lá, ainda não cheguei lá. Então, eu só tenho que trabalhar sabendo que no final, no dia 20 de cada mês, eu tenho que dar de conta desse valorzinho aqui, tá bom? Mas é interessante, obviamente, que na precificação você levar em conta. E caso você não seja MEI, seja outra categoria, obviamente que não vai ser essa a realidade, né? Vai ser outra. Mas aí, isso é bem simples, bem fácil de vocês entenderem depois. E aí, chegamos na parte de margem de lucro. Aqui também, da mesma forma que a ideiazinha lá das taxas da Shopee, dos kits, também é uma coisa bem básica, tá? Acredito que muita gente já saiba, mas para quem de fato está começando a pensar, vender agora e não trabalhava com nada nesse ramo de comércio, muitas vezes alguns termos que parecem ser muito óbvio, não é tão óbvio assim para tanta gente. Então por isso que eu trouxe aqui temas bem básicos mesmo, assim, bem iniciante, para que a pessoa fique, né, o mais esclarecida possível logo desde o comecinho. Então eu trouxe aqui para vocês a diferença de lucro bruto para lucro líquido. Conceitualmente falando, lucro bruto é a receita total de uma empresa menos os custos de direito para produzir ou adquirir bens e serviços que ela vende. Traduzindo, o lucro bruto, ele é a diferença do valor lá de venda total, né, vamos dizer assim, do faturamento, debitando os custos apenas referentes à produção. Ou produção ou compra, né? Se for uma revenda, ela não está produzindo algum produto, ela está comprando um produto. Então, é basicamente isso. E aí eu trago para vocês aqui a fórmula, né? LB, lucro bruto, é igual a receita menos os custos diretos de produção. Já o lucro líquido é o resultado final de uma empresa após a dedução de todas, essa aqui é a diferença principal, todas as despesas e impostos da receita total. Então, para simplificar a fórmula e não ficar lá menos lucro bruto, menos, lucro líquido é igual a receita menos custo de produção, menos despesas. Então, a fórmula de forma bem simplificada é lucro líquido é igual ao lucro bruto, que já foi tirado aqui, né? Já foi tirado da receita os custos referentes à produção ou à aquisição de produtos, né? Para revenda. Então, é igual a esse valor, menos as despesas operacionais. O que seriam essas despesas operacionais? Energia, internet, você tem funcionário, você porventura, acredito que não é a realidade da maioria das pessoas que trabalham na Shopee, de ter um ponto alugado, mas aí depende, né, enfim. Mas se tiver, por exemplo, aluguel, então todas essas outras despesas, pagou tudo que tinha para pagar, o que sobrou, aí sim é o lucro líquido. E aí eu fazendo aqui algumas pesquisas para trazer alguns pontos mais assim incrementados para vocês, eu cheguei aqui nesses resultados, tá? De margem de lucro ideal. Geralmente ela varia, né, entre 20% a 30%. Essa margem de lucro ideal seria de fato, né, a fatiazinha aí que você vai tirar pro seu bolso.
E essa faixa, ela tem que garantir que o negócio cubra bem os seus custos fixos e os custos variáveis, que você consiga reinvestir para poder crescer. Afinal de contas, se você é uma revenda e sempre compra a mesma quantidade de produto, você tá nadando no seco, não tá indo para canto nenhum, né? Você tem que ir exponencializando, vamos dizer assim, as suas compras para conseguir vender muito mais. Então, você tem que ter um capital para reinvestir. E também para manter o caixa saudável, né, e com estabilidade. E eu trouxe aqui algumas referências, né, separadas por setor, de médias comuns de mercado, tá? Então, geralmente, a margem de lucro ideal de comércio, né, de varejo, ela varia entre 10% a 30%. Não estou dizendo que, não pode ser menos que 5%, não pode ser mais que 30%, não. Mas aqui é a média geral, tá? Artesanatos e produtos feitos à mão, de 25% a 50%. Obviamente que esse aumento aqui se dá justamente pelo valor agregado a um produto manual, né? O tempo de dedicação que aquele artesão dedica para estar fazendo aquilo ali. Geralmente são produtos personalizados, são produtos únicos. Então, justamente por isso, por ele ter esse valor agregado, eu mesmo trabalho também. Eu nem trouxe, é a primeira vez que eu estou falando isso aqui no canal, que eu também trabalhei 2 anos como crocheteira. E aí vendendo aqui mesmo local e consegui fazer algumas vendas aí para outras cidades enviando por correios. De amigurumi, de mimos personalizados, bolsas, várias coisas. E eu conseguia facilmente essa margem aqui, ó. Facilmente eu trabalhava com essa margem aqui. Hoje ainda eu trabalho, mas de forma assim, bem mais reduzida. Justamente por conta do tempo, que é o principal desafio de quem trabalha com produto manual. Enfim, moda e acessórios de 15% a 40%, alimentação geralmente de 10% a 25%. Então, dependendo do comércio que você se enquadra, você pode ter esses valores de referência e ver se você consegue, de repente, puxar um pouquinho mais para esse limite aqui, né? Ou se no início, por ter um valor de investimento menor, estoque pequeno, e você precisa desse giro inicial, você, de repente, tenta se manter aí numa margem de lucro um pouco menor, mas que você consiga desengatar, né? Vamos dizer assim, essas vendas, né? Iniciais, e aí depois, obviamente, vocês vão ajustando conforme a demanda vai aumentando. E aí, como saber se a sua margem de lucro é ideal? Calcule todos os seus custos reais, inclusive mão de obra, tempo, gasto e perdas, né? Falando lá do tecido. Eu sei que eu tenho retalho que eu não vou aproveitar, então eu tenho que ter essa margem aderida ali ao custo daquela matéria-prima. Defina sua margem mínima para que não tenha prejuízos. Acrescente sua margem de lucro desejada, levando em conta o mercado e o valor percebido pelo cliente, né? Então, obviamente que isso aqui vai variar muito de produto para produto e também de como você entrega o marketing para o seu cliente. Às vezes não, gente. Na maioria das vezes tudo é questão de percepção. Então, depende muito de como você faz a imagem, né, o merchandising ali daquele produto. Se o cliente ele percebe que o seu produto tem um diferencial, se é o atendimento, se é a forma como você faz os vídeos, se é a forma como você insere coisas que ele sente que está recebendo a mais, entendeu? Então, tudo isso aí vai aumentar, vai agregar valor no seu produto. Agregando valor no seu produto, com certeza você consegue aumentar um pouquinho a sua margem de lucro desejada. E eu trouxe também alguns custos extras, né? Aqui como exemplo, o custo extra mais de cara, assim, né, escancarado, seria a ideia dos brindes, que muitas vezes a pessoa, né, brinde de primeira compra, ou a pessoa comprou, isso, a parte no presencial é mais fácil, assim, comprou 10 vezes, né, tem lá o cartãozinho de fidelidade, aí na 11ª vez ela ganhou um brinde, mas venda online, geralmente a gente quer cativar aquele cliente logo de primeira para que ele faça novas compras, ou que pelo menos indique, né, ou que faça uma boa avaliação, que pra gente é o que mais importa. E o brinde de primeira compra é sempre bem-vindo, né. Então, todos esses custos, eu trouxe aqui 3 exemplos, né, que são aqueles cartõezinhos com bala, que é mais comum presencial, justamente por ser um doce, né, mas que pode ser chaveiro, pode ser um broche, pode ser várias coisas, né, gente? Aqueles cartões também de agradecimento, né, que geralmente a pessoa bota lá os dados, Instagram, se ela tem outras redes sociais para que a pessoa possa estar ali marcando, né? Enfim, e tudo isso aqui também tem que ser levado em consideração na hora de você tá fechando, né, o valor final do seu produto para venda. Agora sim, a gente vai botar a mão na massa, vamos precificar de fato. E eu trouxe aqui o exemplo, né, mais uma vez, do sutiã, para poder trazer uma coisa um pouco mais real e que a gente consiga ver na prática como é que funciona. Então eu trouxe aqui para vocês os custos, os componentes, né, custo do produto R$ 2,10, embalagem 20 centavos, comissão da plataforma 20%, taxa fixa por venda R$ 4,00, imposto eu não coloquei, eu já tinha falado para vocês o motivo, né, eu não adiciono aqui o valor lá do DAS que eu pago, apesar de saber que eu tenho que pagar, tenho que cumprir com esse pagamento todo dia 20.
E a margem de lucro desejada eu coloquei 20%, tá bom? E agora, gente, aqui tá o pulo do gato. Eu vou deixar pra vocês na descrição o link desse site, tá? Que é uma calculadora de preços da Shopee. Ela já vem meio que pré-configurada e ela é muito intuitiva, gente. É muito fácil. Inclusive, você fica mexendo nela e vendo as oscilações. De repente, se você chegou no valor lá do produto que você acha que tá abaixo do mercado, então você consegue subir um pouquinho a sua margem aqui de lucro. Você consegue ir mexendo alguns pontinhos e ela já vai automaticamente atualizando e trazendo todas essas informações pra você. Então eu vou fechar aqui por um minuto o slide e a gente vai para esse site dessa calculadora. Esse aqui é o site que eu queria mostrar para vocês, tá? O site imaquininhas.com. Eu vou deixar o link desse site aqui na descrição para facilitar para vocês. Depois vocês cliquem, dêem uma olhada, principalmente nessa parte aqui, ó, que ele vem explicando de forma bem facilitada como é que funciona esse site. Na verdade, ele é bem intuitivo, assim, não tem muito o que aprender, tá? Ele basicamente compila todos aqueles componentes que eu tinha falado anteriormente no slide. Então, vocês vão colocar as informações a respeito de custo do produto. Se você tiver alguma dúvida, ó, quando você arrasta aqui o mouse, ele fala, né, o valor de compra ou custo para produzir o item, taxa fixa da Shopee, valor fixo cobrado pela Shopee por item vendido, não entra no limite de R$100 da comissão. Ele vem falando tudo bem, até explicado aqui nessa parte, que já é onde a gente vai trabalhar, mas... aqui embaixo ele também fala como funciona, quais os componentes que leva em conta, ó, aquela parte lá das taxas. Tá aqui o percentualzinho bem direitinho, o exemplo. Gente, é super fácil, assim, não tem muito que quebrar a cabeça para aprender não, tá? E uma coisa muito interessante deles é esse resultadozinho aqui que a gente vai discutir já já, tá? Então vamos lá, vamos de fato pôr a mão na massa. De todos aqueles valores lá do slide que eu tinha deixado separado, eu vou agora só ir preenchendo aqui os componentes, tá bom? Então, custo do produto. No custo do produto, eu já deixo o custo do produto mais o custo de embalagem. Então, eu já deixo esses valores unificados, tá? Então, era R$2,10 mais 20 centavos, R$2,30. A taxa, ela já vem pré-configurada, ó. Não tem nem como eu mexer, porque é o valor realmente atualizado e esse site ele fica se atualizando. Custos extras, se você tem custos extras com brinde, mimo, enfim, ou outros custos que você queira que não está propriamente ligado ao custo do produto que você quer colocar aqui, você coloca. Taxa da Shopee, ele também já vem pré-configurado com a de 20%, mas que essa daqui você consegue mudar, afinal ele tem lá 3 opções de taxa, tá? Os impostos, do mesmo jeito, se você tiver impostos que já vai adicionar aqui, você pode estar colocando, ó, tem aqui, ó, use para simular MEI, Simples Nacional, ISS, tá bom? E aqui é onde a gente vai, de fato, vislumbrar o que a gente quer tirar de lucro, tá bom? Qual a margem de lucro desejada. Ele já vem aqui com o valor de 20%, mas que você pode, ó, ir mudando conforme você deseja. Eu vou deixar aqui com 20%, que é o valor que tava. Pronto. Coloquei tudo, agora eu vou clicar em calcular. Gente, ó, é instantâneo. Ele já traz para vocês o preço de venda sugerido por item, os descontos totais, então os valores, né, que vão ser retirados da plataforma, o lucro líquido, perdão, estimado, e o total a receber pela venda. E aí, eu não sei se ficou bem claro para vocês, né, mas só falando aqui de uma forma um pouquinho diferente para caso tenha ficado alguma dúvida. O preço sugerido de venda seria o preço que vocês iriam colocar lá na etiqueta, vamos dizer assim, né? É o preço que estaria aparecendo para quem vai comprar, tá bom? Os descontos totais, ele tá levando em consideração essas taxas que são debitadas, né? Que é os R$4 e os 20% do valor lá, do valor final, né? O lucro líquido estimado seria o que você iria colocar no bolso, vamos dizer assim, né? O lucro líquido, lembrando que lucro líquido é a receita final, né? Depois de todas as deduções, né? Então, depois de tirar os custos com produtos e custos operacionais, tá bom? Então, depois de tirar tudo desse valor aqui, você iria sobrar esse valor de R$2,10. E o total a receber pela venda seria esse aqui, tá bom? Justamente, né? Tirando aqui, ó, os descontos mais daqui, porque eu não tô entendendo por que de 10 vai tirar 2, entra 8 e eu só tô recebendo 2,10, não entendi, não fecha a conta. Aqui é onde tá a dúvida de muita gente. As pessoas pensam, aqui eu não tô generalizando, tá, gente? Mas quem não entende muito o ramo de comércio, de varejo, às vezes a pessoa pensa que se comprou um produto, ela comprou um produto lá de R$20, ela vende a 40, ela tá ganhando 100% em cima. Não é bem assim, não. Porque justamente, para você ter a sua empresa, o seu negócio, para você manter ele de forma saudável, você tem que ter
tem que ter capital de giro, tem que ter fundo de emergência, tem que ter muita coisa. E que se você tirar todo, se você levar em consideração que desses 10,50, por exemplo, tirou o preço da Shopee e isso aqui é o que você bota no bolso e pode gastar como quiser, a sua empresa, gente, ela não tem fundo, não tem capital de giro, como é que você vai crescer? Entendeu? Então, é justamente levando em consideração todos esses componentes que são necessários para que o seu negócio ele evolua, né? Não fique nem estagnado, ou que muito menos você feche as portas, vamos dizer assim, teoricamente falando, né? Você tem que tirar uma fatia do lucro, vamos dizer assim, né? Para você, mas o resto tem que ficar na empresa, tá? A maior parte, na verdade, da porção do que entra é da empresa. O seu é uma pequena parte. Você é um funcionário, né? Mesmo que a empresa de um funcionário só você é um funcionário da empresa, entendeu? Então vocês têm que ter isso em mente desde o início para que o negócio de vocês flua de forma saudável. Então voltando aqui, eu vou voltar para o slide. Voltando aqui, eu só trouxe o print daquela imagem lá, tá? Ah, eu esqueci de fazer uma coisa, peraí. Voltei pra cá de novo, né? Eu queria mostrar exatamente essa partezinha aqui, onde, por exemplo, o seu produto, você viu que ia ficar no valor de R$10,50. Esquece a ideia lá do sutiã. Imagina um produto qualquer. E quando você vai ver nos preços de concorrência, né, da sua concorrência, você vai estudar o mercado, ver como é que as pessoas que vendem o mesmo tipo de produto que você vende, né, como elas estão botando o preço, você viu que está muito abaixo. Então você consegue colocar um pouquinho mais de valor aqui e que ainda tem uma oferta interessante. Então aqui você vai mexer na sua margem de lucro desejada. Porque, obviamente, que o seu custo é um só, a taxa é fixa, a porcentagem, querendo ou não, o valor da porcentagem é fixo, você não vai botar mais ou menos aqui. Então, se você tem como aumentar, se aqui está muito abaixo do que costumam ao vender, né, você vai mexer exatamente na porçãozinha do lucro, tá? Então, se, por exemplo, o produto aqui, o pessoal vende de R$15, por exemplo, esse produto, seja lá qual for, vende de R$15, então eu vou mexendo aqui e vou colocando para calcular, tá bom? Um exemplo, estou chutando aqui. Olha que imagem boa, tô gostando. Opa! Olha, eu já descobri que para esse custo aqui, o valor final de R$15, eu tenho uma margem de 38%. Gente, essa margem aqui é maravilhosa. Você samba com essa margem, tá? Então, se o pessoal vende de 15, eu quero deixar aqui um pouquinho mais interessante. Deixa eu ver aqui. Eu quero deixar em 13. 14. 13,70, pronto. Olha aí, de 20, que era o mínimo, vamos dizer assim, né? Pra você ter uma margem saudável, eu consegui ainda atribuir mais 14% e consigo ainda ter um valor agressivo, vamos dizer assim, né? Atrativo perante a minha concorrência. Então, olha que bacana essa ferramenta aqui. Você consegue fazer de forma muito rápida e muito intuitiva todas essas verificações, tá bom? Agora, de fato, voltando lá pro slide, voltando aqui, eu trouxe o print lá da primeira opção, né? E aí, com esses valores, você vai vendo, você vai mexendo lá, brincando de mexer os pauzinhos e vai chegando de fato no seu valor estimado, no que você acha que é o justo, né? E o que é favorável de você vender o seu produto. Só o que eu tinha para mostrar para vocês hoje era isso, tá? Se alguém ainda tiver ficado com alguma dúvida ou algum ponto não ficou tão claro assim, comenta aqui embaixo que eu vou ter o prazer de tentar esclarecer, tá bom? E se eu não souber de imediato, eu procuro a resposta e levo até vocês. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, se inscreve no canal. Esse canal é novo e eu tô com a meta de até o final do ano ter 100 inscritos, tá bom? Então um beijo e até o próximo vídeo.